O presidente da República, Jair Bolsonaro, poderá ser investigado pela suposta prática do crime de prevaricação, caso o STF defira o pedido de instauração de inquérito feito pela Procuradoria-Geral da República. O pedido de abertura de inquérito foi feito pelo vice-procurador-geral Humberto Jacques de Medeiros e distribuído para a ministra Rosa Weber. O doutor em Direito Penal da USP, o Matheus Falivene, é quem está ao vivo aqui com a gente para esclarecer algumas dúvidas sobre essa situação. Doutor Matheus, seja muito bem-vindo. É um prazer tê-lo aqui na programação da Jovem Pan. Tudo bem? Bom dia, tudo bem? O prazer é meu. Doutor Matheus, é um assunto que está bastante em mídia. Inclusive, nós mostramos, acho que ontem, aqui na programação da Jovem Pan, uma entrevista com o senador Renan Calheiros, que é o relator da CPI da Covid, entrevista feita pela nossa colega Patrícia Calderon, lá da Jovem Pan News Fortaleza, onde ele está certo, tem certeza. Sim, Bolsonaro cometeu crime de prevaricação. Os governistas dizem que não, porque a vacina superfaturada não foi comprada, então não teve algo errado para que o presidente tivesse prevaricado, enfim. Nessa situação que estamos vendo, a pergunta direta, doutor Matheus, é a seguinte: o crime de prevaricação pode ser atribuído ao presidente da República? Sim, pode sim ser atribuído a ele, em tese, por enquanto. É lógico que agora nós teremos a investigação, e essa investigação irá dizer se houve ou não essa prevaricação. Mas nós temos que entender primeiro o que é uma prevaricação. E a prevaricação é quando um funcionário público deixa indevidamente de agir, não praticando um ato de ofício, para satisfazer um sentimento pessoal. E aí tem essa questão toda se ele teria, ou não agido para investigar uma eventual desvio, uma eventual corrupção no Ministério da Saúde. E daí teria a prevaricação, que vai ser investigada no inquérito, e caso comprovada, ele será processado e pode ser ou não condenado, dependendo das circunstâncias. Então, Matheus, a prevaricação, ainda para a gente esclarecer para quem nos acompanha, é uma situação que pode abranger qualquer servidor público, não é? Por exemplo, um delegado de polícia que deixa de fazer o seu inquérito, não é? Um policial, por exemplo, falando na área da segurança, que deixa de fazer uma prisão em flagrante, ou seja, você não fazer valer do seu cargo implicando em algo que possa dar errado, alguma coisa nesse sentido. A prevaricação, qualquer agente público pode incorrer sobre, né? Exatamente. Qualquer agente público pode cometer o crime de prevaricação, porque a gente tem que lembrar que os agentes públicos, eles têm os seus deveres previstos em normas, e essas normas mandam eles agir em determinadas circunstâncias. Como foi muito bem colocado, o exemplo do policial que não prende o ladrão, deixa de prender o ladrão. Ele vai cometer aí, em tese, um crime de prevaricação. Lógico, nesses casos que a gente tem prefeitos, governadores e presidente da República, você tem um dever legal muito mais tênue. Porque qual seria o dever legal do presidente aí que poderia ensejar prevaricação? Primeiro, você teria o dever legal referente à saúde, de promover a saúde do povo brasileiro, que é um dever bastante abstrato, mas é dever do presidente da República. E o segundo dever, que aí poderia ocorrer, e aí tem uma discussão se é uma questão ética ou jurídica, seria o dever do presidente de, eventualmente, levar ao conhecimento das autoridades um eventual desvio, que seria um dever que seria inerente a todo cargo público em razão do princípio da moralidade. É lógico, isso aí dará um grande debate. Se esse inquérito for instaurado, haverá um grande debate sobre isso, porque há discussão com relação a esse tema, não é uma coisa absoluta, como quase tudo do direito. Você não tem um posicionamento absoluto, é um posicionamento discutível, mas sim, é possível que se investigue e é possível, eventualmente, que ele seja acusado, caso se comprove que realmente havia um ato de ofício, havia uma determinação legal que ele agisse e ele não agiu para satisfazer um sentimento pessoal de achar que aquelas pessoas não deveriam ser punidas. Agora, a questão é... o irmão do deputado Luiz Miranda disse que avisou o presidente. Falou, olha, tem coisa errada acontecendo aqui. E aí, a oposição diz que o presidente não fez nada. No entanto, a compra da vacina acabou não sendo concretizada e é o que os governistas dizem. Falaram,
no fim das contas, não se comprou, não se pagou $1 a mais por cada vacina, não houve absolutamente nada disso. Mostra, inclusive, a lisura do Ministério da Saúde nessa questão, enfim. Esse é o ponto que fica, então, que pode ser discutido no caso dessa investigação do crime, do possível crime. Sim, com certeza. Você vai ter essa discussão se houve ou não a prevaricação, e é lógico, uma linha de defesa é falar que não houve a corrupção. E daí a gente entra numa outra seara, que é o debate sobre os crimes de corrupção. Tem tanto a corrupção passiva quanto a corrupção ativa. E a gente vai discutir daí se houve uma promessa de vantagem ilícita para a compra dessas vacinas. Se houve, já estaria configurado o crime de corrupção dos funcionários públicos e daí um eventual dever do presidente da República. Mas tem que se comprovar primeiro que de fato houve essa oferta e que não foi apenas um falatório ou uma suposição que houve de fato, que realmente ocorreu. E essa é a grande questão, porque se não ocorreu de fato e foi apenas um boato, você também não teria o crime de prevaricação, da mesma forma que você não teria caso o presidente tenha avisado a autoridade competente para investigar, que pode ser tanto a Polícia Federal nesse caso, quanto o próprio ministro da Saúde. É lógico, avisar pelos meios usuais, pelos meios governamentais, né, por meio de ofícios, etc. Se o presidente fez isso, também não tem crime, assim como não teria crime caso não se comprovasse que não ocorreu a corrupção, que foi apenas um boato, e é isso que a CPI vai investigar, e esse inquérito também, de certa forma, vai acabar investigando. Sim, esse é o grande ponto. E, nessa investigação, se comprovado, isso poderia levar a um crime de responsabilidade? Poderia também. Inclusive, nesse caso, a imputação de crime de responsabilidade é até mais fácil do que a imputação do crime do Código Penal. Porque o crime do Código Penal, da prevaricação, ele tem uma série de requisitos. Você tem que provar que tem um ato de ofício, você tem que provar que agiu indevidamente e para satisfazer um sentimento pessoal. Agora, com relação ao crime de responsabilidade, não. Nos crimes de responsabilidade, é considerado como um crime de responsabilidade, que é uma infração administrativa que pode levar ao impeachment, uma mera imoralidade, né? O fato de você não comunicar à polícia por imoralidade já configuraria um crime de responsabilidade que poderia ensejar o impeachment, já que os princípios administrativos, né, da legalidade, impessoalidade, moralidade, eles estão previstos ali na lei de crime de responsabilidade, o que poderia levar a um eventual impeachment, mesmo que não tenha o crime. E essa que é a questão. A imputação do crime de responsabilidade ela é muito mais fácil do que o crime do Código Penal. Esse é o grande ponto. E com isso é onde a oposição se apega, que pode inclusive ocorrer o impeachment do presidente, né? Exatamente. Esse é um dos grandes pontos. É uma grande discussão, mesmo que não haja o crime, pode eventualmente haver o impeachment, caso comprovado também esse crime de responsabilidade, que, como eu disse, é um pouco mais fácil imputar do que um crime do Código Penal, porém, também a gente tem que lembrar que para ter o impeachment, tem todo o processo de impeachment, é uma questão complicada, é uma questão política bastante complexa, não é uma coisa muito simples, né? Você tem que ter uma conjuntura política, um alinhamento político suficiente para que isso ocorra, já que a retirada de um presidente da República é sempre um ato bastante complexo e bastante grave. Agora, doutor, quais são os próximos passos dessa situação que nós estamos vendo aqui? O pedido foi feito pela Procuradoria-Geral, abertura de inquérito. O que acontece a partir de agora? O que pode acontecer agora, pensando nessa perspectiva do inquérito policial, havendo um despacho favorável da ministra, ela determinará que esse inquérito seja enviado à Polícia Federal, que fará as diligências cabíveis. Colheita de documentos, oitiva de testemunhas, até produção de outras provas, eventualmente quebra de sigilos com autorização judicial, e daí, a partir dessa investigação feita pela Polícia Federal, é que vai se chegar ou não, o Ministério Público vai chegar ou não a uma conclusão sobre isso, se houve crime ou se não houve crime. Se não houver crime, esse inquérito será eventualmente arquivado. Se houve crime, poderá haver denúncia, porque em tese seria um crime cometido no exercício da função, no exercício da presidência da República, então poderia eventualmente haver processo, é lógico, caso seja comprovado que de fato ocorreu. Esse é o ponto. Eu gostaria muito de agradecer a você, meu caro Matheus Falivene, doutor em Direito Penal pela USP, que trouxe para a gente aqui essas situações sobre a investigação de um possível crime de prevaricação
cometido pelo presidente da República. Matheus, muito obrigado pela sua participação conosco aqui. Muito obrigado, eu que agradeço e um bom dia.